نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. O tema do nosso encontro é sobre os direitos do morto, os direitos de um falecido. E sabemos que quando falamos de direitos, também estamos a falar de obrigações. Os direitos de um morto são as obrigações dos vivos. Se formos a falar de direitos dos mortos, veremos que no fim, esses direitos resumem-se em uma única coisa. Uma só coisa: cobrir os defeitos ou as vergonhas daquela pessoa que morreu. E isso é o que vamos tentar provar nesta sentada, inshallah. A primeira obrigação é ajudar aquela pessoa a declarar ou proclamar a unicidade de Allah, aquilo que tradicionalmente nós chamamos por shahada. Quando uma pessoa morre, tem o direito de ser ajudada a dizer La ilaha illallah. O profeta Muhammad a.s. disse: Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajudem aos que estão a morrer, dentre vocês muçulmanos, a dizerem La ilaha illallah. É tanto que esta ajuda não é só para muçulmanos, mesmo aqueles que não são muçulmanos. E se nós presenciarmos o momento em que eles morrem, temos essa obrigação de dizer La ilaha illallah, porque se a pessoa conseguir falar estas palavras, naquele instante torna-se muçulmana e, alhamdulillah, com aquelas palavras terá acesso ao paraíso. Então, é direito de uma pessoa que está a morrer ser ajudada a pronunciar ou a falar estas palavras. O que significa que abandonar alguém naquela fase é pecado. Quando alguém morre, seja quem for, se você é muçulmano, não saia desse lugar sem tentar ditar estas palavras a esse que está a morrer. Depois vem a fase a seguir, que é depois de se confirmar a morte. O que normalmente tem acontecido é que a pessoa fica com olhos abertos. O profeta Muhammad a.s. disse: Inna ruha idha qubida tabi'ahu al-basar. Quando a alma, o espírito, é recolhido pelo anjo da morte, o espírito é seguido pela vista, ou seja, a pessoa tenta olhar para a sua alma que vê pela primeira vez. Então, nesse processo de tentar contemplar a alma, os olhos ficam abertos. Aí surge mais uma obrigação para os vivos, que é fechar a vista daquele que morreu. Como eu dizia, tudo o que fazemos ao morto é uma tentativa de cobrir as suas vergonhas. Além de ser um pouco assustador, também é feio você olhar para alguém morto com os olhos abertos. Parece que isso deixa um pouco de constrangimento, né? Dentro dos nossos corações. Você olhar para alguém que não está vivo, mas com o aspecto de alguém que está a ver. Em algum momento podemos chamar isso de vergonha, então tapar aquela vergonha dele. Do mesmo jeito que seria não só triste, mas também vergonhoso um muçulmano morrer sem shahada, por isso vamos ajudar a fazer a shahada. É uma maneira de cobrir algum defeito. E aí vem a terceira obrigação. A terceira obrigação acontece quando olhamos para o estado daquele que morreu. Aquelas circunstâncias são muito difíceis, é um momento muito complicado
A pessoa pode ficar de qualquer maneira, ou com as pernas separadas, ou o olhar para aquele lado. Então, se nós fizermos o trabalho de endireitar o corpo do falecido, estamos também a cobrir um defeito ou uma vergonha. Então, torna-se obrigação nossa em relação ao morto. Vem a fase de lavar o seu corpo. Por que se lava o corpo de um mayit? Lava-se o corpo de um mayit porque alguma coisa não está bem. Eu acredito que mesmo vivos, ninguém vai tomar banho se não se sentir um pouco mal, ou transpirado, ou sujo, ou alguma coisa. O que acontece é que a pressão da recolha da alma pode fazer com que a pessoa, por exemplo, vomite. E ao vomitar pode ser sangue ou alguma coisa nojenta. Tanto pode sair alguma coisa do interior da pessoa que está a morrer. Portanto, o banho que nós damos a um mayit é outra maneira de cobrir alguma vergonha. E antes que eu me esqueça, aqui na lavagem do corpo, só para provar que na verdade é uma maneira de tapar alguma vergonha, o profeta Muhammad a.s. aconselhou, ou seja, recomendou que as pessoas que fazem o trabalho de lavar o corpo do falecido devem cobrir tudo que é vergonhoso que elas tanto encontrarem no corpo desta pessoa. Tudo que é de feio que acontecer durante esse processo de banho, você que está a dar o banho tem a obrigação de não falar para ninguém. E por fazer isso você tem recompensa. A Nabi alayhi salatu wassalam diz: Man ghassala mayyitan fakatama alayhi ghafara Allahu lahu 40 marra. A pessoa que for a lavar o corpo de um morto, portanto, aquele que lava os cadáveres, e notar lá algum defeito, algo vergonhoso, há coisas que acontecem que não se devem falar. Então, se esta pessoa mantiver em segredo isto, não publicar, será perdoada por Allah subhanahu wa ta'ala 40 vezes. Dessas 40 vezes, não sabemos se são 40 vezes de pecados maiores ou menores. O importante é que a pessoa é perdoada 40 vezes. Então, conseguimos ver que a maior missão que nós temos em relação aos mortos é cobrir os defeitos e vergonhas. Depois vem a fase de trajar a esse que morreu por duas ou mais razões. A primeira razão é que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que o ser humano se vista, portanto, para diferenciar-se dos outros animais, que são os irracionais. Numa passagem do Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala diz que ele enviou do céu vestimenta para cobrir a nudez do ser humano. Então, cobrir a nudez do ser humano é em vida e morte. Isso resume-se, como eu dizia, em cobrir as suas vergonhas. Depois chega a fase em que nós fazemos a oração fúnebre. A oração fúnebre é obrigatória. É uma obrigação para os vivos em relação ao morto. Por quê? Por mais santa que a pessoa pareça, sabemos que todo ser humano tem algumas falhas em relação a Deus, em relação aos seus iguais. Então, nós que convivemos com Ele, temos a obrigação de pedir ao Criador para perdoar a esse que morreu. É uma outra maneira de tentar tapar um tipo de vergonha. Aqui são vergonhas espirituais. Temos a obrigação de ser rápidos nesse processo todo. O profeta Muhammad a.s. diz: Asri'u bil jinaza, sejam rápidos no processo fúnebre. Noutra passagem ele diz: La yanbaghi li jifati muslim an tuhbasa bayna dhahrani ahli.
Não cabe, não é bom que o cadáver de um muçulmano permaneça no meio dos seus familiares por muito tempo. A partir daquele instante, já que a morte está confirmada, começa o processo do seu funeral. Então, é direito de um morto ser tratado com rapidez, sem demora. E sendo o direito desse morto, é obrigação nossa. Depois vem a fase de transportarmos o corpo para a sepultura, para o cemitério. Neste processo de transportar o corpo, também temos a obrigação de fazer com pressa. Seria uma injustiça andarmos de uma forma lenta para o cemitério. Por quê? É que naquele processo, estamos a falar já de uma vida espiritual, a pessoa já percebe o que lhe espera lá na sepultura. Então, se for um bondoso, ele já consegue ver as coisas boas que lhe esperam. E fazer-lhe demorar é injusto. Imagina, em vida mesmo, você está à espera de um valor, em hora marcada, e faltando 30 minutos aparece alguém a querer inventar conversa e você se sente um pouco constrangido. Tipo, se você soubesse o que me espera aí, não teria que parar de conversar. É o que acontece com alguém morto. Quando você demora de tratar a ele e ele já tem a certeza que o meu destino é bom, incomoda-se com isso. A Nabi alayhi salatu wassalam, de uma forma resumida, ele diz: quando a pessoa morre e é transportada para o cemitério, se a pessoa tiver sido boa em comportamento, ela diz: qaddimuni, qaddimuni. Façam rápido, me tirem daqui. A preocupação dela é de chegar rápido à sepultura. E se for o contrário, diz: aina tadhhabuna biha? Ai de mim, onde me levam? E aí a Nabi alayhi salatu wassalam diz que todos os animais conseguem ouvir a voz desta pessoa quando diz aina tadhhabuna biha, excepto o homem e o jinni, não consegue ouvir essa voz. E a Nabi alayhi salatu wassalam diz que se o homem pudesse ouvir essa voz, o mínimo que ia acontecer com ele seria desmaiar, se não morrer. Então, o resumo disso é que fazer tudo com rapidez faz parte dos direitos de um mayit. A pessoa não pode ser guardada por horas, dias, semanas. Isso contradiz ou contraria a regra ou os princípios islâmicos. Por isso é aconselhável que onde a pessoa morre seja enterrada lá, para evitar questões de translado, ou seja, são dias que passam, a pessoa está ali a congelar, é muita coisa, um pouco triste. Isso dói ao próprio mayit. Depois o próprio enterro. O enterro em si é uma maneira de cobrir uma vergonha que podia acontecer se esta pessoa tivesse que apodrecer aqui na terra. Seria vergonhoso. Depois vem a questão de a liquidação de suas dívidas, que também é uma maneira de cobrir a sua vergonha. Como é que ficariam os filhos, os familiares, ao ouvir de cada lado que fulano morreu, mas não conseguiu me pagar? Em algum momento isso torna-se uma vergonha para a família. Então, de uma forma resumida, os direitos que o mayit tem sobre os vivos é que os vivos cobram as suas vergonhas. Depois vem a parte moral. A parte moral é onde nós vamos encontrar palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos incentivam, que nos chamam a atenção a ter cuidado com aquilo que vamos falar sobre aquela pessoa que morreu.
primeira recomendação ou ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é que quando chegarmos na casa ou no local de concentração onde se encontra o corpo da pessoa que morreu, evitemos falar das suas más ações. Temos a obrigação de não falar. Mesmo sabendo, não podemos falar. A Nabi alayhi salatu wassalam disse: "Idha hadartumul mayyita faqulu khayran." Se vocês marcarem presença onde existe um que morreu, não falem senão boas coisas. Boas coisas de quem? Da pessoa que morreu. Não se pode falar de algo vergonhoso, de um pecado, de um defeito daquela pessoa. Por mais que nós julguemos a pessoa como a mais injusta que existiu, se for um não muçulmano a falar mal de um muçulmano, isso é normal, porque mesmo em vida, alguém já vinha falando mal dele. A gente não vai estranhar isso. Nós sabemos muito bem que alguém gostou quando o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam morreu. Então, se for um não muçulmano a falar essas coisas desagradáveis, não é problema para nós. O problema e o perigo é quando é um muçulmano a falar mal de outro muçulmano que já morreu. Porque em vida a pessoa tem a oportunidade de ir ao encontro da pessoa. Você fez isto. E veja que mesmo em vida o que é recomendável é que você chame a pessoa em particular, de lado. Você fez isto, não devia fazer. Acabou. Então em vida você teve essa oportunidade e não foi capaz, ou por fraqueza, ou por vergonha, ou por ignorância. Então não faça isso quando a pessoa morrer. إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا. Outra coisa é que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam ordena-nos ainda: La tasubbul amwat. Não insultem, não ofendam aos mortos. Quando é que o profeta falou isto? Nós sabemos que no tempo dele existiram pessoas que abraçaram o Islã depois de guerrear a ele. Pessoas que no passado foram inimigos dele, com o tempo descobriram que a verdade estava do lado dele e acharam entregar-se, abraçar o Islã. Então, alguns dos seus familiares continuavam na descrença. Outros morreram na descrença. Vou dar exemplo do filho de Abu Jahl, Ikrima bin Abi Jahl. Ele tornou-se muçulmano e o pai morreu na descrença. Alguns muçulmanos, por falta de informação ou por ignorância, ofendiam a este Ikrima. Seu pai morreu descrente, seu pai era o maior inimigo do profeta Muhammad, que Allah lhe introduza no inferno. Aí o profeta disse: La tasubbul amwat. Não ofendam, não insultem aos mortos, فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا. Porque eles já foram ao encontro do que adiantaram. Quer dizer, a pessoa não sai a ganhar. Insultar uma pessoa que já sabe o resultado do seu comportamento no dunya. Portanto, a pessoa já está na área privada de Allah. Você não pode mais intrometer-se lá. A outra coisa que constitui perigo, eu já tive essa oportunidade de ouvir pessoas, ou ver o que as pessoas já falaram, ou ler o que já escreveram sobre alguém que já morreu. Subhanallah, é muito perigoso. Por quê? No Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: In kullu nafsin lamma alayha hafiz. Toda pessoa tem um anjo protetor no sentido de guardião. E a principal tarefa deste anjo é ouvir o que você fala e desejar a você o que você falou em relação ao outro. Se você deseja o inferno para o outro, este anjo diz que você também seja do inferno. Se você fala mal dos outros, ele deseja o mesmo mal que você deseja aos outros. Então imagina alguém a falar isso abertamente em relação ao seu irmão muçulmano,
que esteja a queimar no inferno agora. O anjo fala, porque a tarefa principal é essa, repetir aquilo que você diz, mas contra você. Se as pessoas soubessem isso, eu acho que ninguém falaria mal de alguém que já morreu. Quer dizer, você mostrar satisfação porque um irmão muçulmano morreu, ou porque você não gostava dele. Quer dizer, nós não temos limites, sinceramente. O que eu tenho visto nos funerais é que mesmo aqueles que não gostavam da pessoa sentem pena daquela pessoa quando morre. Tenho notado isso quando a gente pergunta quem tem a pagar ou a receber algo. Mesmo aqueles que têm a receber ficam um pouco escondidos. É um momento de sentimento em que, pronto, todos ficamos assustados. Então é estranho saber que alguém, nesse exato momento, está satisfeito com a morte do seu próprio irmão muçulmano. A outra coisa é que provavelmente a pessoa terá cometido algo que ficou claro na sociedade, ou um certo grupo de muçulmanos ficaram informados e acharam que aquilo foi grave. Quem lhe garante que entre o tempo em que a pessoa cometeu, esse espaço entre a maldade que a pessoa cometeu e o momento da sua morte, o que é que você sabe que aconteceu ali? Talvez a pessoa se arrependeu e Allah lhe perdoou. Talvez a pessoa fez boas coisas que venham a cobrir aquilo, conforme o profeta Muhammad a.s. diz: quando você comete um erro, um pecado, então procure fazer uma boa ação que venha cobrir ou apagar aquela maldade. Você não tem certeza do que a pessoa foi capaz de fazer, não tem certeza do nível de fé que a pessoa ganhou depois daquele pecado, porque há pecados que encorajam a pessoa a atingir um alto nível de santidade. Esse tipo de pecados deixa o Shaitan arrependido. Há vezes que o Shaitan incita a pessoa a cometer um certo pecado e o Shaitan se arrepende. Do tipo, a pessoa comete e reconhece que caiu no erro e faz todo o esforço para não cair mais naquele erro e passa o tempo a fazer boas ações. O Shaitan fica preocupado no momento em que um irmão muçulmano está satisfeito. As pessoas gastam um tempo a procurar ver os outros no erro. E sem falar da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, que é imensurável. Allah perdoa a quem quer. Há vezes que Allah perdoa a pessoa porque pediu perdão, e há vezes que Allah perdoa porque sabe algo melhor que existe no coração daquela pessoa, se formos a comparar com aquilo que as pessoas assistiram de maldade. Todos nós caímos, tal como o profeta Muhammad a.s. diz num hadith sagrado: Ya ibadi, innakum tukhti'una. Innakum, aí refere a todos vocês cometem pecados, dia, noite. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an, e eu sou aquele que perdoa todos os pecados. Então a solução é fastaghfiruni, me peçam o perdão, aghfir lakum, eu vos perdoo. Você sente-se satisfeito com o pecado do outro irmão muçulmano? Fica satisfeito porque ele morreu. Tudo bem. E como é que você vai morrer? Você sabe como vai morrer? Já desejou o inferno a uma pessoa que você não sabe o que adiantou perante Allah subhanahu wa ta'ala? E como é que você vai morrer? Sabe onde, como você vai morrer? Então, de um ou de outro jeito, nós precisamos de uma educação islâmica que eu acredito que ainda não atingimos. Conhecimento há demais, as pessoas estudaram, mas está a faltar muito a educação islâmica. Educação islâmica no sentido de saber relacionar-se com os outros. Sabe, a pessoa até pode ser pecadora como for. Temos hadiths em que o profeta Muhammad a.s. diz que no dia de Qiyamah há pessoas que vão ser chamadas lá no julgamento e Allah vai afastar os anjos, saiam daqui, saiam, e vai ficar a pessoa e Allah vai dizer:
você fez isto, pecados. Você cometeu isto, com as datas e lugares. E eu cobri tudo isso. Ninguém soube que você fazia isto no dunya. Toda a gente lhe via como o tal santo. Mas me diz uma coisa, por que você fez aquilo? Ninguém vai ter nada para responder. Será um momento só para tremer e mais nada. E aí Allah vai dizer, do mesmo jeito que eu cobri no dunya, hoje também ninguém vai saber que você cometeu isso. Eu acho que todos nós desejamos isso, né? E hoje você no dunya está a mostrar que não deseja isso. Por quê? O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam disse: Man satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Aquele que cobrir um defeito ou uma vergonha de um muçulmano, Allah cobrirá os seus defeitos e vergonhas no dia do juízo final. Você está a desvendar, está a espalhar, se calhar uma coisa que só você viu. Esta é como se fosse uma assinatura. Essa é uma rúbrica sua a dizer que não quero que Allah cubra os meus defeitos. Todo ser humano sempre tem a tendência de fazer boa coisa e má coisa. E nós só conseguimos ver a parte errada de uma pessoa. A parte boa, esquecemos. As pessoas que se ocupam a falar mal dos outros sabem muito bem das boas coisas que os outros fazem, mas nunca falam. E isso basta para testemunhar que a pessoa, na verdade, quem se ocupa a falar mal dos outros, vivos ou mortos, essa pessoa é o centro da maldade. Porque a pessoa só consegue dar o que tem. Você não vai falar mal de alguém se você não tem um mal dentro de si. Então nós precisamos de uma educação realmente islâmica neste sentido. Há uma coisa muito importante que devemos saber. Das súplicas contidas na oração fúnebre, um trecho chama muita atenção. Diz assim: Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Quando nós oramos a favor de um falecido, de um morto, chegamos a essa fase em que pedimos a Allah para nos recompensar pelo trabalho que estamos a fazer a favor daquele que faleceu. Pedimos a Allah para não nos tentar depois dele e pedimos a Allah para nos perdoar e a ele. Eu quero este trecho para não nos tentar, para não nos deixar cair na tentação. Há vezes que morre uma pessoa muito querida perante Allah subhanahu wa ta'ala. Morre alguém que Allah ama e que provavelmente tenha sido esta pessoa a causa de muita gente não cair no castigo. Vamos supor alguém que vive numa cidade, uma pessoa muito amada por Allah, e nesta cidade comete-se muito pecado. Allah sempre que quer lançar um castigo lá, olha para aquela pessoa e retém. Imagina essa pessoa no dia que morre. E os pecados ainda estão a ser cometidos ali. É por essa razão que existe aquele trecho: oh Allah, não nos deixe cair no castigo, não nos castigue depois dele, porque nós não sabemos se é ou não aquela pessoa que foi o motivo de Allah travar os castigos. Não sabemos. Então, como é que a pessoa se atreve a falar mal de um morto muçulmano? Alguém que todos nós vimos no salat todos os dias. Os segredos entre as pessoas e Allah, ninguém mais sabe senão Allah e estas pessoas. Então, é muito perigoso a gente falar mal de alguém. Sabe, existem pessoas que aparentemente não são nada, mas perante Allah são a razão da tranquilidade de uma cidade inteira. Então, devemos prestar muita atenção. Por mim, o conselho que eu daria a todo aquele que fala mal de alguém que morreu seria pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Não só a seu favor, mas também a favor daquele que morreu. Os muçulmanos precisam mais de educação do que de estudar. E me lembro das palavras do Imam Malik. Imam Malik, rahimahullah, em conversa com os seus alunos, um dia disse: eu estudei
durante 20 anos. Passei 20 anos a procurar o conhecimento. O que eu estou vos ensinar, adquiri em 20 anos. E simplesmente gastei 2 anos a procurar a educação islâmica. Cheguei à conclusão que os 20 deviam ser de educação e os 2 de conhecimento. Imam Malik dizia assim: as pessoas têm muitos hadiths na cabeça, têm todo o Alcorão memorizado, mas está a lhes faltar a educação que este Alcorão ensinou. Sinceramente, quem pensa e sabe que um dia vai morrer, subhanallah, quando morre alguém, a primeira coisa que lhe aparece é que o que vai ser do meu dia? Porque este que morreu também tinha planos, não contava com uma morte assim tão breve. Mas é triste nós vermos pessoas que se alegram com o defeito do outro, a saber que de um ou de outro jeito, todos nós fazemos alguma coisa que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta. Em vez de se ocupar a pedir perdão, ocupa-se a falar mal de alguém que se calhar já foi perdoado. Agora, buscar motivos para fazer de justificação não adianta nada. Dizer que ele um dia me fez isto, um dia fez ao fulano. Olha, antes dele fazer, algo foi feito. Você não vai provar para a maioria dizer que ele não era bom muçulmano, ele, sei lá, combatia os muçulmanos só porque combateu a você. Se combateu a você, você fez alguma coisa, né? E se calhar nem foi combate, foi uma maneira de tentar lhe corrigir e você olhou isso como guerra. Divergências sempre existiram, mesmo no meio dos sahabis, mas nenhum sahabi chamou outro de kafir. Eu costumo dizer que a confusão que vivemos na religião não é da própria religião, é de nós mesmos. Só por não gostar de você, eu vou tentar trazer argumentos da religião para mostrar ao mundo que você não é bom muçulmano. Mas afinal não tem a ver com o Islã, tem a ver com o que eu tenho em relação a você. É isso que está acontecendo nos nossos dias e, além de ser triste, é perigoso. Além de ser triste, é perigoso. As pessoas se enganam. Perdição não é não ser muçulmano apenas. Há vezes que você se perde dentro do Islã. Você trata seus irmãos muçulmanos como se fossem descrentes. Numa altura em que mesmo o Alcorão recomendou a nós de tratarmos as pessoas com bondade, mesmo que não sejam muçulmanas. Então, eu acho que muitos muçulmanos precisam de conhecer esses direitos, ou seja, este único direito que são muitos porque detalhamos. Na verdade, o direito que o Mayit tem sobre os vivos é que os seus defeitos sejam cobertos. Essa é uma obrigação. Morreu alguém, você tem certeza que esta pessoa fez uma coisa errada. Se morreu, já passou o tempo de falar disso. E em vida, a obrigação é de ir ter com a pessoa, não arranjar grupos. Esta educação que fez com que os sahabas, com pontos de vista diferentes, continuassem sahabas. Não vai me dizer que todos pensavam do mesmo jeito. Nós somos separados por coisas meramente mundanas. Alguém está a favor daquele partido político, é razão de você não parar na mesma fileira com ele. Alguém trabalha numa empresa que você acha que não devia estar lá, não tem tempo de ir aconselhar, corrigir, tem tempo de ir falar com os outros, fulano come coisa de haram porque aquela empresa ali não é halal. Esse comportamento está fora do círculo islâmico. Então é muito perigoso a gente falar mal de alguém que morreu, seja qual for a coisa que tiver feito na vida. Do mesmo jeito que é perigoso você dizer que a pessoa está no Jannah. Allah diz, lá tuzakku anfusakum. Então, o Jannah e o inferno está à espera de todos nós, mas nenhum de nós é testemunha de quem vai estar lá. Então, é preciso que os muçulmanos
tenham cuidado ao falar. Aquele ódio que a gente ganhou contra a pessoa durante a vida, pode ser que não mereça ser justificação. O fato de eu não gostar de alguém não quer dizer que a pessoa está errada. Se calhar quem está errado sou eu que não gosto daquela pessoa. Mas o limite é Islã. Quando se fala de muçulmano, Allah diz no Alcorão: Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Allah pergunta isso. Vocês acham que eu vou tratar o muçulmano como um não muçulmano, por mais pecador que seja? Mas nós conseguimos saltar esse limite. Quer dizer que esse morreu e o povo está aliviado. Subhanallah. Comparar com pessoas que viveram claramente na descrença, pessoas que nunca gostaram do Islã e morreram assim, você vai comparar seu irmão até esse nível. Então, eu gostaria de apelar e chamar a atenção a todo muçulmano. Esta não é a primeira vez e não vai ser a última. Já se falou mal de muitas pessoas que morreram, mas o que eu gostaria de apelar é que, no mínimo, tenham essa educação de manter a boca fechada. Continua a insultar ele no seu coração, que Allah só vai saber que você é maldoso. Mas espalhar o veneno nas pessoas, encorajar as pessoas a falarem mal de alguém que você nem sabe qual é a relação que essa pessoa tem com Allah, é muito perigoso. Por aqui no dunya temos aqueles indivíduos chamados awliya. Um ali, quando fica triste, essa tristeza transforma-se em veneno na vida de alguém. E qual é a nossa obrigação? Pedir perdão a favor de nós e a favor dos nossos irmãos falecidos. Aquele que tem coração e que procura a salvação, essas palavras são suficientes para nunca mais falar mal de alguém que morreu. Porque uma coisa que também as pessoas não sabem é que as pessoas julgam a maneira que a pessoa morreu. E aí também não temos espaço. Há mortes tristes. Nós assistimos mortes tristes, mas que perante Allah são a razão de a pessoa ser perdoada. Isso chama-se kafara, uma expiação. Temos provas disso, em vida mesmo, sem falar da morte. Há doenças que afetam uma pessoa só para limpar os seus pecados. Do mesmo jeito, há maneiras de morrer que são a limpeza dos seus pecados. Você vai ao encontro de Allah subhanahu wa ta'ala limpo. Então não temos, talvez a chance seria essa. Viste como ele morreu? Ele morreu queimado. Olha, o profeta Muhammad ﷺ diz que quem morre queimado é mártir. Ele morreu afogado, aquilo são pecados. Quem morre afogado é um mártir. Viste do jeito que foi esmagado aí, pode ser que foi maneira de apagar os seus pecados. Você não tem nenhuma chance para intrometer-se naquela área. Aquela área é exclusiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Talvez a única pessoa que nós podemos testemunhar que esta pessoa morreu bem é aquela pessoa que não tem o direito de Salatul Janaza. Ou seja, nós não temos obrigação de fazer oração fúnebre, não temos obrigação de dar banho, não temos obrigação de lhe vestir uma outra roupa, senão aquela roupa com que morreu. Esse é o mártir. Por que o mártir tem esse privilégio? Porque a maneira de morrer limpou os pecados dele. O profeta Muhammad ﷺ diz que o mártir é perdoado antes da primeira gota do seu sangue cair no chão. Foi alvejado, seja por via de arma de fogo ou arma branca. Antes do sangue chegar no chão, Allah já perdoou todos os seus pecados. Por isso não é necessário lavar a ele, não é necessário fazer oração fúnebre, não é necessário lhe vestir o kafan. Mas além deste mártir, todos nós estamos entre aspas. Então, se estamos entre aspas, não há oportunidade para você dizer do jeito que ele morreu, acho que aquele começou a ser castigado aqui no dunya. Quem está à procura do castigo no dunya é você. Isso não é nenhuma prova.
Não vamos nos enganar com pessoas que morrem tranquilas e pensamos que morreram bem. Há vezes que essa tranquilidade aparente é um castigo íntimo. O homem foi apertado de um jeito que não pôde se movimentar. Você pensa que morreu sem problemas. E este que parece ser apertado, pode ser que é a limpeza dos seus pecados. Tudo isso fica no conhecimento de Allah e é perigoso a pessoa atrever-se a mexer essa área privada de Allah subhanahu wa ta'ala. Então diria que isto é o suficiente e precisamos dessa educação de respeitar os que morreram. Os mortos merecem muito respeito por muitas razões. Uma delas é que já viram o que nós não vimos, o que nos deixa curiosos em vida, que é ver a morte em si, eles já viram. Os mortos já deram o primeiro passo para a vida do além, merecem muito respeito. Então deixe Allah castigar quem merece castigo e perdoar quem merece perdão. E não se introduza lá com sua língua, porque essa língua vai ser o motivo do seu arrependimento. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله